as pessoas elas precisam se julgar menos, elas precisam se exigir menos, elas precisam aceitar a sua evolução. Às vezes a gente acha que a projeção naquilo que o outro faz é a minha régua. Não é. A tua régua é a tua régua. Você faz a coisa dentro daquilo que você consegue fazer. Você sabe quando você está se esforçando ao máximo. E você sabe quando você não merece descrédito de você mesmo porque você não chegou aonde você queria chegar na primeira tentativa ou na 10ª. Mas continua avançando e aceitando a evolução. Isso é sucesso. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast semanal aqui da região Oeste, recebendo as nossas personalidades. E devagarinho eu vou trazendo toda a minha galera aí do longo da vida, que passaram algum trecho da história comigo, na época de faculdade. O Jonathan já vai apresentar o nosso convidado. O Fala Mais, que é num oferecimento das lojas Quero, Cicobi Valcred Sul, Mercado Marini, Solve Resultados Digitais, a Vinícola Maier e o Embutido Serrano. Jonathan, todo mundo já viu o nome, já viu a thumbnail do vídeo, né? Mas apresenta aí o nosso convidado. Mas não é já adianto, né? Não é um ursinho que tá conosco aqui hoje, né? Não é pra ser. Mas é fofinho, né, Ted? É gordinho. Ele vem lá da capital do trabalho, né? Que é Concórdia. Tá conosco aqui o Ted Lino. Ele é publicitário, formado em publicidade e propaganda, né? Estrategista de marketing da Joia. A gente vai saber um pouquinho mais também sobre a empresa, né, que ele trabalha. E um pouquinho sobre a vida dele, a vida pessoal, a vida profissional. Ted, seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui no Fala Mais. Obrigado, pessoal. É uma honra. Eu queria muito ter vindo, já acompanhava e dizia, cara, eu quero estar lá, quero conversar também. E aí surgiu a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço o convite e fico bem feliz de poder compartilhar, aprender com vocês também e, né, vocês estão crescendo muito. Então, toda vez que a gente visita uma empresa que tem energia, que tem crescimento, a gente sempre volta mais empolgado, né? O Vinícius está aqui comigo, a gente sempre sabe que a gente sempre volta cheio de ideia. A gente olha as coisas e a gente diz assim, vamos fazer também? Vamos copiar isso aqui, tá muito legal. É bom, né, ter essa troca de energia. É sempre legal, a gente sempre leva coisa. A gente deixa coisa, mas a gente sempre leva coisas juntos também, né? Ted, vamos fazer então uma apresentação aí pra galera que não te conhece, pra galera que já conhece, daqui a pouco contar algo que ainda não sabia, né? Ficar surpreendido. Mas, então tu é de Concórdia, a vida toda morou em Concórdia? Conta aí um pouquinho da tua história. Eu nasci em Concórdia, moro em Concórdia hoje. Acho que eu não morei em Concórdia durante a 5ª série. Que eu morei em Capinzal durante 6 meses, apanhei lá de uns coleguinhas de aula, isso ninguém sabia. Sofreu bullying? Sofri bullying. Quem nunca, né? Porque deu uns rolos amorosos, assim, aí... Na 5ª série, cara? Galanzão, então. E ficou na 5ª série, inclusive. E desde que eu me conheço por gente, eu queria fazer comunicação. Eu queria fazer jornalismo. Aí o que eu fazia, né? Eu preparava um local para eu poder escrever. Então eu recortava pedaços de revista e preparava o design da página, porque depois eu ia escrever. Só que depois na hora de escrever eu não tinha mais vontade, então eu ficava só no design. Mais tarde eu fiquei sabendo que eu ia ser publicitário, aí eu consegui entender por que eu só mexia no design. Fazia diagramação. Eu não queria mais escrever. Mas sempre fui da área de comunicação assim, embora descobri a publicidade dentro da faculdade mesmo. Então hoje eu me entendo como publicitário, entendo como comunicação, porque é o que eu amo fazer. E também é um pouco de mim, né? Quem é você? Eu sou um pouco comunicação também. Mas aí você chegou a cursar o jornalismo ou não? Cheguei. Chegou a cursar 2 anos de jornalismo. E aí, descobri como escrever. Então, eu acho que eu consegui ter esse relacionamento do como escrever uma matéria, embora não tivesse aquela prática. Mas foi a chance de eu conseguir comparar a publicidade com o jornalismo. São bem diferentes. Elas se conectam em muitas coisas, principalmente as bases curriculares do início de faculdade. Mas a entrega é diferente. É uma entrega diferente. Eu acho que o jornalismo, ele é muito... ele tem um compromisso com o real e fatídico, assim, aquilo que de fato aconteceu e aquilo que é. O publicitário cria. E eu gosto dessa magia, da criação, do poder transformar, ressignificar e poder ampliar uma coisa que é para algo que, de repente, o público nem entenderia que ela é. Poder dar significado para as coisas, identidade para as coisas, para as marcas. O jornalismo não faz isso. Então, o compromisso dele é diferente. E por isso que eu, como mais criativo, eu acabei pendendo um pouco mais para a área da publicidade e propaganda mesmo.
Você estudou onde, Tete? Não, no ESC. Estudei junto com o Jeff, inclusive. Já Eu era o turista da sala. Você continuou morando em Concórdia? Continuei morando em Concórdia, mas eu estudava em várias salas ao mesmo tempo. Então, lá na faculdade, a gente tinha quem fazia várias turmas ao mesmo tempo, e, por causa de aproveitamento de matéria, era o turista, né? Eu era o turista. Então, algumas matérias eu estudava junto com o Jeff. O Ted estudou com todo mundo. Estudei com todo mundo. A gente parava no corredor e aí a galera passava e me cumprimentava. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Daí quem tava do lado dizia... Tá, mas tu conhece todo mundo? Eu disse, sim, eu estudo com eles. Tá, mas tu estuda com todo mundo? Sim, eu estudo com quase todo mundo nessa faculdade. Então, foi mais ou menos assim. E tu foi um dos responsáveis, então, pelo fim do curso de jornalismo, será? Porque Cara, de algumas pessoas que a gente recebeu, não lembro se o Paulo era também. Não, né? O Paulo Krause veio aqui já. Ele fazia... Era engenharia, né? É. Mas a Ellen, ela queria fazer publicidade, nas colegas, né? Também de curso. E queria fazer jornalismo, não abria a turma e fez publicidade. Então, o jornalismo, ele acabou depois, né? Naquele ano, né? Acabou naquele ano. No ano que eu entrei na faculdade. Só que a turma era muito boa. O UNESC, na verdade, os cursos de comunicação não são muito bons, na minha opinião, né? Claro, eu preciso defender o meu peixe. Mas eles eram muito bons e os meus colegas eram muito bons, jornalistas também. Então, eu acredito que a gente, naquela época, isso há uns, 10 anos atrás, talvez mais, quando começou mais, né? Hoje eu tenho 31, eu comecei faculdade com 17, jornalismo. Naquela época tinha um debate sobre diploma de jornalista, o quanto aquilo era importante ou não era importante. Então caiu um pouquinho a procura por causa daquilo. Mas o jornalista, publicitário, comunicação, não tem esse negócio do tipo assim, não vou fazer porque não precisa de diploma. O cara nasce amando. Até porque é uma área muito difícil de galgar. Então, você precisa, de fato, ser apaixonado por comunicação para você conseguir avançar. Tem gente que diz assim, não sabe o que fazer, vai fazer administração. Não sabe o que fazer, vai fazer direito. Eu ouvi de um advogado e de um administrador. É a mesma frase. Eu não diria isso para um publicitário. Eu não diria isso para um jornalista. Eu diria, cara, você tem que gostar. Você tem que entender o propósito daquela profissão e se imaginar o resto da sua vida fazendo isso. Aí tu vai. Porque senão pode ser um pouco frustrante. Porque é uma área que exige, né? Vocês aqui têm o portal de conteúdo. Eu perguntei antes, quantas matérias por dia? 40 por dia. Meu Deus, é muita coisa. Então, exige. É uma entrega. É um negócio que você nunca termina, né? Você está sempre na espera do próximo conteúdo, do próximo texto. Assim, você não coloca um ponto final no teu texto, né? Fazendo, claro, que aqui uma comparação, né? Com a diversidade, a rotatividade dos conteúdos, né? Então, você termina um texto, mas já inicia outro, né? Isso. E a publicidade também, né, Ted? Você falou que tem diferenças, e óbvio que tem, né? Publicidade e jornalismo, mas eu acho que ambos os cursos e ambas as áreas, elas caminham muito próximas e uma depende da outra. Isso São é primas. inegável também, né? É lógico que você não pode misturar, né? O jornalismo, melhor dizendo, ele tem um papel de imparcialidade, de toda essa questão de apuração, que não deve ser misturado com a publicidade. Inclusive, algumas redações, isso mais antigamente, ficavam em prédios diferentes do setor comercial, setor de marketing, publicitário, né, de grandes empresas de comunicação, né? Eu digo... TVs, jornais de grande porte, né? Não se misturavam, assim, praticamente não tinha contato, né, o jornalista com o publicitário, porque justamente por essa questão de independência, né, do veículo, em que pese tinha um anunciante ali de uma tal empresa, mas se acontecesse de surgir um conteúdo, uma informação que fosse em detrimento àquela empresa, a independência do jornalismo deveria ser mantida, né? Mas, assim, já me alonguei demais aqui, né? Tô quase falando mais que o convidado, né? Tô quase falando mais que o convidado. Mas eu quero chegar no seguinte ponto, né, Ted? A publicidade, ela é o alicerce, digamos assim, para que o jornalismo possa acontecer, porque é através dela que os recursos entram na empresa de comunicação. É através da publicidade que o jornalista consegue almoçar. É isso mais aí. ou menos isso. Eu acho que essa frase resume. Mas ele cria audiência, né? O jornalismo cria audiência e a audiência é o que a publicidade ama, né? A publicidade trabalha, ela busca audiência. Então, ela se aproveita disso, né? E os dois respondem ao comercial. Acabou. A gente é mandado pelo time comercial, mas faz parte.
Voltando ali à parte que você trocou o jornalismo pela publicidade, nessa época você trabalhava já? Tinha tido algum contato já com a área? Não exatamente. Eu trabalhei como arte finalista numa gráfica, então fazia designer. Fui convidado a fazer parte da comunicação interna de uma empresa. E aí fui para a comunicação interna. E lá eu fazia jornalismo, escrevia matéria. E eu gostava de fazer isso. Na verdade, eu ainda gosto. Se eu De precisasse assessoria fazer isso daí. hoje, eu... Da empresa? Comunicação interna, vamos dizer assim, matérias que vão, de certa forma, para assessoria, mas iam muito pouco. Iam mais para portal de conteúdo da própria empresa mesmo. E algumas campanhas internas também, de conscientização e etc. Aprendi muito, tive uma líder na época que me ensinou basicamente a prática do negócio. A gente tinha a teoria, mas não tinha a prática. Então, ela me ajudou. Ela me montou ali a minha cabeça jornalística, vamos dizer assim. Foi bem legal. E depois disso, eu fui para a área de publicidade. Já comecei a buscar alguma coisa um pouco mais nessa área. Então, quando eu me deparei com essa novidade, eu queria colocar isso aí em prática logo. E aí depois acabei indo trabalhar. Voltei para uma gráfica, por uma ajuda à gráfica e, por consequência, a gráfica me ajudou. É uma história longa, mas enfim. E depois eu comecei a trabalhar com agência também, aí no passado. Comecei num setor de conteúdo, escrevendo, fazendo um pouco de arte, mas principalmente arte, design. E acabei me encontrando. Vamos dizer assim, quando eu me deparei com um mercado, agência de publicidade, eu descobri que ali é o que eu queria fazer. Então, foi como se uma chave tivesse girado. Daqui eu não quero mais sair. Uhum. E você tem essa facilidade, porque qual que é a diferença, né? Tu mencionou que trabalhou inicialmente na comunicação interna de uma empresa específica, e aí quando tu vai para uma agência de comunicação, de publicidade... Cara, você não está fazendo comunicação especificamente para a agência, você está fazendo para os clientes dela. E o cliente dela pode ser uma farmácia, uma indústria, né, de prego, qualquer coisa, né? E aí você fazer essas viradas de chave na mente para criar conteúdo, para criar estratégia, né, para trazer resultado para esses negócios. Né? Isso aí, tem que ser. A parte legal disso é que quando a gente entende que a gente precisa girar essa chave, como você falou, e cada negócio que a gente vai escrever, que a gente vai criar, que a gente vai entregar alguma solução, a gente precisa esquecer o que a gente acabou de fazer para começar a criar do zero, é que isso também exige relacionamento com as pessoas daquela marca. Então, hoje, quando a gente vai trabalhar com algumas empresas, a gente senta com o diretor, a gente senta com o dono, a gente senta com o fundador. E esse cara é muito bom, ele é muito inteligente. Bom, se ele teve dinheiro para investir em marketing, é porque ele tem dinheiro. E se ele tem dinheiro, é porque ele tem sucesso. Se ele tem sucesso, é porque ele é bom em alguma coisa. Então, a gente tem a chance de sentar com o cara que realmente toca aquele negócio. Então, a gente aprende. A gente senta, às vezes a gente ensina, né? Ontem a gente teve uma reunião onde a gente ensinou o nosso cliente uma coisa legal que a gente aplicou sob gestão na nossa própria empresa, que a gente trabalha, e ao mesmo tempo, para ele era uma novidade. Só que ele ensina. Imagina fazer isso com 5, com 10, com 17, com 20 marcas. Imagina que a tua rede de relacionamentos são pessoas que têm muito sucesso. Esse é o legal de uma agência de marketing também. Você consegue aprender com pessoas que já trilharam alguns caminhos. Então, você acaba ficando bom em várias coisas, em vários segmentos, em vários setores. Isso é muito legal. A gente consegue sentar e conversar sobre qualquer coisa, no final das contas. Há quanto tempo, Tete, que você entrou nessa área específica, nesse nicho da publicidade? Eu não sou bom de datas, mas eu acredito que há uns 10 anos. Né? Eu fui empreendedor desde o segundo semestre de faculdade. Então, deve fazer um pouco mais. Talvez uns 13, 14. Eu abri um CNPJ no segundo semestre de faculdade porque eu queria atender clientes com marketing digital. Na época, a gente tinha ainda a Orkut, né? Nossa, você foi bem adiantado, né, cara? Porque o marketing digital, lá em 2012, 2013, estava começando, né? Sim, estava começando e todo mundo estava começando. Então, não tinha muito certo e errado. Só para você ter uma ideia, qualquer coisa que você fazia dava resultado. Qualquer coisa. Eu lembro que eu atendia Lila Sorvetes, seu Osmar, até hoje somos amigos. E eu atendia Lila Sorvetes. A gente fazia um anúncio patrocinado para Lila Sorvetes de R$10. Bombava. Mas por que bombava? Porque só ela fazia. Só ela fazia anúncio patrocinado. Então, imagina você estar numa cidade hoje, onde só a marca que você trabalha, praticamente só ela, faz investimento em patrocinado.
Então, era muito novo. Era muito novo. Você tem uma ideia, não tinha como fazer anúncio no Instagram. Era só no Facebook no início. Então, tipo assim, cara, era muito, muito novo. O Instagram, eu lembro de eu lendo uma notícia, ainda bem jovem, e dizia assim: o aplicativo que promete revolucionar a comunicação é um aplicativo onde só pode se postar fotos. Na época, o Instagram só podia postar fotos. Ele foi comprado pelo Facebook por tantos milhões de dólares, eu não lembro agora. Eu dizia, ué, por que o Facebook, que é o Facebook, vai comprar um aplicativo que só pode postar foto? Que besteira, né? Daí a gente hoje corta para 2023, Instagram bombando. Então, desde o início, eu sempre fui para esse mercado, sempre para poder aproveitar, explorar, e eu gostava muito daquilo que era possível fazer para as marcas dentro dessas ferramentas. E os clientes gostavam também, então a gente acabava gerando uma indicação ou outra desse CNPJ. A gente acabou atendendo vários outros clientes, então esse virou o meu hobby, meu por fora, assim, que era quase aquilo que eu fazia no tempo livre. Fazia faculdade, trabalhava, mas ao mesmo tempo atendia 5, 6 contas por fora e entregava alguma coisa para essas contas. Até o momento que eu cheguei e precisei ir para outros negócios um pouco maiores. Então, o que eu fiz? Chegava num negócio, você é uma agência, você me contratou, eu chegava e dizia: Jeff, aceito trabalhar contigo, mas eu preciso que você saiba que eu atendo 4 contas. Então, eu atendo essas marcas aqui. O que isso tem a ver? O que isso é importante para as pessoas? Eu nunca quis ser visto como uma pessoa que enganava ou que tirava proveito de uma forma ilícita, vamos dizer assim, né? Sem valores morais. E eu nunca quis... Eu sempre me preocupei com a minha imagem. Isso eu tenho até hoje. Então, eu nunca quis que as pessoas enxergassem que eu estivesse me aproveitando. Cara, quero trabalhar contigo, vou trabalhar contigo, mas eu quero que você saiba outras coisas que eu faço também. Além de trabalhar contigo, eu faço isso. Tá tudo bem para você? Sim, Ted, para mim tá tudo bem. Então vamos. Sem isso, eu não queria trabalhar, porque eu não queria dar a entender que eu estava me aproveitando, que eu estava tirando proveito da marca que eu iria trabalhar junto contigo. Então, eu sempre levei de uma forma muito ética a minha vida profissional. Sempre. Isso desde lá do começo. E eu tenho isso para mim até hoje. Eu acho que se você não dever nada, as pessoas que te conhecem, elas sabem que você não deve nada a ninguém. Não é o que as pessoas acham sobre você. É o que elas sabem sobre você, o que elas conhecem sobre você. É uma coisa que não tem preço. Eu posso, assim, errar várias coisas, mas por ética e moral é uma coisa que a gente busca nunca errar, né? Por quê? Porque embora seja algo difícil, e entendendo ética, entendendo moral, ética, quando a gente amplia conhecimento, a gente começa a entender que são algumas convenções que todo mundo entende, todo mundo sabe que acredita e é comum para todos. Moral, eu acredito, né, na minha interpretação, é aquilo que é normal para mim. Então, o que é normal para mim? Para mim é normal não te enganar, para mim é normal fazer o que é certo, desde que você também esteja nessa mesma vibe que a minha, de ser moral comigo, de ser ético comigo. Isso para mim é ética e moral. Então, eu sempre tentei agir dessa forma. Dá certo sempre? Às vezes não dá. Às vezes você vai lidar em situações onde vai faltar ética e vai faltar moral. E aí você vai ter que balizar as suas ações. Até onde eu decido ir contigo e até onde eu decido ir sentigo, né? E aí é uma decisão que a gente precisa tomar. Mas isso desde sempre. Eu acho que isso independe de profissão. Sim. E como tu disse, a tua preocupação com a tua imagem, né? Porque você, enquanto profissional... eu acho que todo mundo tem que ter essa preocupação de integralidade de si mesmo, né? E quanto negócio, inclusive, né? Então, da mesma forma, por exemplo, o Jonathan, o jornalista, né? do Oeste Mais. Se ele, fora das linhas do jornal, né? Nas linhas factuais ali, no dia a dia dele, ele agir de maneiras... diferentes, que possam ser julgadas inapropriadas, isso aí vai refletir na qualidade do próprio conteúdo, né? Das pessoas pensarem... Você não consegue desassociar a tua imagem pessoal da profissional, né? Eu acho que isso daí ele tá intrínseco, né? Essa relação, ela existe, por mais que você tente separar, não, eu estou vivendo minha vida pessoal agora eu sou um profissional, mas tá intrínseco, né? Isso daí tá... E você não consegue dissociar. Então, você tem que ser reto dentro da tua profissão e dentro da tua vida também, né? Você vende credibilidade. Profissional liberal vende credibilidade. Então, dentista, médico, jornalista, profissional liberal.
Vender credibilidade. Eu sempre digo, você nunca vai vender alguma coisa que o cara sai com aquilo embaixo do braço da tua loja, do teu escritório. Se você não sai, se o teu cliente não sai com algo debaixo do braço, você não vendeu produto nem serviço, você vendeu confiança. Confiança e credibilidade. E nós temos que entender que quando a gente vende isso, a gente não é gente, a gente é marca. Então, o Jonathan é marca. Ele é marca porque ele não é o Jonathan, ele é o Jonathan do West Mais. Então, ele é marca. E quando ele é marca, ele tem que cuidar. Aí vem a preocupação com a imagem. Porque imagina o seguinte, a gente é muito bom no que a gente faz. Só que a gente não se preocupa em tratar as pessoas bem. A gente não se preocupa em ir no restaurante e não gritar com o garçom, um exemplo, ou em não jogar o prato no chão porque a gente não gostou da comida que foi servida pra gente. Mas a gente ainda é muito bom profissionalmente. Eu já vi gente ser desligada porque era muito bom tecnicamente, mas comportamentalmente não era bom. Isso é uma marca. Isso é uma percepção que as pessoas fazem sobre a gente. Se você não se preocupa com a sua percepção que você gera, você só se preocupa com o resultado que você gera, você está com 50% do teu problema resolvido. Mas os outros 50% vão te derrubar. Vão te derrubar. Você nunca conheceu alguém que tecnicamente era muito bom, mas não dá para conversar com esse cara? Cara, é difícil se relacionar com ele. Difícil interagir com ele. Não tem como. A equipe está toda aí, tá toda machucada porque essa pessoa ela é muito estúpida. Um exemplo. Pô, mas ele é muito bom. Só que ele vai ter que ser muito bom em home office. Sim. Porque se eu trouxer ele para a empresa, eu perco todo o resto da equipe, né? E isso a gente vê muito sendo migrado há anos já, né, para dentro das redes sociais. Porque as pessoas... Ficou muito mais fácil você expressar sua opinião, você expressar quem você é, né? E muitas vezes sem filtro nenhum. Aí, como tu disse, você está relacionando você como marca com a marca que tu trabalha profissionalmente, né? Tanto é que alguns comentários, né? Muitas situações já foram motivos, inclusive, para demissões, né, de pessoas, né? Por comentários em redes sociais, por posicionamentos em redes sociais, né? Em diferente tipo, né? Pode ser político, pode ser, enfim, racial, qualquer... Mas, assim, foram motivos para... foram comportamentos pessoais que afetaram no profissional da pessoa, né? Isso aí. Eu digo assim, é comum a gente ter pensamentos que se a gente jogasse agora e falasse, a gente seria julgado. Então, é normal. É normal. Então, a gente vai para um lugar que é um lugar novo para a gente. Vamos usar o exemplo do restaurante que a gente usou antes. É um restaurante novo, a gente está indo pela primeira vez. A gente olha de tudo que foi servido, uma coisa a gente não gosta. A gente pensa, não gostei dessa coisa. Mas quando alguém pergunta como é que está a comida, o que a gente fala? A gente vai dar realmente atenção específica para a coisa que a gente não gostou e as outras 14 coisas que a gente comeu, a gente não vai falar nada. Então, o pensamento que a gente tem, ele é comum, ele é normal. Aonde que entra a inteligência, aonde que entra essa preocupação com a imagem e com a nossa marca enquanto gente? Naquilo que eu deixo as pessoas saberem sobre aquilo que eu penso. Porque pensar é comum. Você nunca se parou pensando sobre alguma coisa e você se corrigiu o próprio pensamento? Bah, não posso pensar assim, cara, tá louco. É como se houvesse dois eus dentro de você. Aquele que você controla, aquele que é você na essência e aquele que é alguma coisa que tá ali. E que faz você pensar coisas que o seu eu original não gostaria que você pensasse. É uma briga. E o que a gente faz? A gente filtra, a gente cuida para que nem tudo saia. Então, não pensar é impossível. Mas quando você cuida daquilo que é veiculado, aquilo que é dito, aquilo que é escrito, é uma outra situação. E, de maneira geral, eu diria que na rede social a gente precisa cuidar daquilo que a gente escreve às vezes. Aquilo que a gente julga, aquilo que a gente fala. Porque pensar tá tudo bem. Mas isso não te dá o respeito, isso não te dá o direito de você ofender, isso não te dá o direito de você ser grosseiro. Estamos aqui conversando. 3 pessoas dedicam seu tempo para passar alguma coisa. Isso vai para a internet. Alguém comenta embaixo sobre os 14 segundos que ele não gostou. Ignora meia hora de conversa, foca em 14 segundos. A internet deu nome para isso recentemente, né? Hater. Então, a gente tem nome para essa pessoa agora. Legal. Ela gastou o tempo dela para fazer isso. Agregou em alguma coisa? Não, agregou em nada. E ainda formou uma imagem não muito bacana para quem vê esse comentário, essa situação. Então, muitas vezes, essa pessoa ela se prejudica a sua autoimagem. Ela não precisaria ter feito isso. Ela poderia ter pensado, filtrado e guardado para ela. Mas, às vezes, ela gosta de expor.
escrito no Word ali, salvado e deixado lá, né? Bloco de nota, gente. Se precisa escrever, tem gente que precisa colocar os dedos no teclado ali, escrever para sair de alguma forma, né? Não clica no Enter, né? Clica no Backspace ali, né? Para apagar depois. Não publica. Ajuda, né? Você estava falando ali das empresas, por exemplo, que tu atende ali, que a marca é uma marca de sucesso, o cara um cara de sucesso, então tem grana para investir em comunicação. Mas, por exemplo, os pequenos negócios que não investem em comunicação, né? Que caminho essa galera tem que seguir? O que tem que abrir a mente dessa galera para, tipo... Cara, isso daí é muito importante para ti. Se você não investe, não quer dizer que você não tem grana, quer dizer que você não destina grana específica para isso, né? E em que destinar a grana da comunicação? Para que tipo de comunicação? É para agência? É para um profissional, para uma urgência, né? Igual o Paulo falou no outro podcast. É para, sei lá, contratar um cara interno, né? O que é os pequenos negócios, principalmente da nossa região mesmo, né? Sim. Vamos falar da nossa realidade, né? Isso. Eu nunca administrei verba milionária, então talvez um dia na minha vida eu ainda faça. Teria que reaprender. A gente é acostumado a fazer fogueira com 2 gravetos, né? Mas vamos falar da nossa realidade. Se você tem um negócio e você quer investir em comunicação, você não sabe por onde começar, esquece mídia por enquanto. Foca em dor. Porque a mídia, ela tem audiência. A gente falava antes, né, do podcast começar. Mídia é audiência. A gente ama audiência. Publicidade sem audiência não existe, só que é mídia, ok? Mídia é o segundo passo. Primeiro passo é dor. Então, eu tenho um negócio de sorvete. Eu faturo R$5.000 por mês. Não traz agência para o teu negócio. Não faz sentido. Você vai gastar quanto? Sei lá, metade, ou talvez muito mais que isso para trazer um time de profissionais num negócio que fatura 5 mil não faz sentido. Então, o que a gente faz? Qual que é a tua dor de comunicação? Ted, eu não sei qual é a minha dor de comunicação, sabe sim? Tudo que a gente for fazer é para você vender mais. Essa é a tua primeira dor. Você precisa ter mais resultado. Você entende que você precisa ter mais resultado? Que você precisa vender mais? Entende, beleza. Quanto? Quanto você precisa vender mais? Segunda pergunta. Qual é a tua capacidade produtiva dentro daquilo que você tem hoje como operação sem aumentar custo fixo? Então, hoje eu estou sozinho, trabalho 6 horas e faturo 5 mil. Você consegue trabalhar 8 horas? Você consegue trabalhar 10 horas? Você consegue trabalhar 12? Então, o teu potencial de faturamento é 10. É o dobro, né? Se você fatura 8, é 16. Essa é a tua dor. Você tem a capacidade de faturar de 8 a 16 mil sem aumentar custo fixo operacional, né? Aí, se eu uso matéria-prima, óbvio, isso vai aumentar, mas custo fixo operacional. Agora a gente tem uma dor. Agora a gente vai para a comunicação. Vocês entenderam a diferença? Às vezes o cara ele não entende o que ele precisa e ele começa a buscar mídia. E aí ele acaba sendo enganado, porque às vezes a gente sabe que tem mídia muito boa, tem mídia que trabalha de uma forma ética, só que vocês sabem que tem mídia que não trabalha de forma ética, tem mídia que às vezes vende aquilo que não tem para oferecer. E quando ele sabe a dor que ele tem, ele começa a fazer o filtro de canais que vai oferecer a solução que ele precisa. Então, vamos vir aqui para o Oeste Mais. A gente é dessa cidade, essa cidade tem uma audiência boa dentro do portal. Esse portal, a gente dizia antes, ele exige uma atenção dedicada exclusiva. É diferente de um áudio do WhatsApp, que você pode ouvir o áudio e fazer outra coisa. Você pode ouvir uma rádio e fazer outra coisa. O portal você tem que ler. Audiência exclusiva, atenção 100% focada no portal. Que audiência mais qualificada que essa? Não tem. Não tem audiência mais qualificada que essa, bem sinceramente. Então, esse portal consegue me oferecer. Quanto que vocês conseguem me oferecer para eu veicular minha comunicação dentro do portal de vocês? X reais. Ok, agora eu volto para a minha dor. A minha dor é aumentar de 8 para 16. O portal tem a capacidade de me entregar um resultado de quê? De venda, de conhecimento de marca. Qual que é o resultado que ele me oferece? Eu pego esse resultado que ele me oferece, eu jogo dentro da minha realidade e digo assim, isso aqui tem valor para mim, vou investir. Vou trazer um profissional para fazer meu Instagram. Ok, quanto custa o profissional? Qual é o valor do profissional? É R$2.000. R$2.000 é 40% do meu faturamento. Risco. É risco, gente. 40% de faturamento para o profissional, fora os outros investimentos em marketing, é risco. Então, eu vendo agência, mas eu não vendo agência se você não tem condições de contratar agência. Porque mesmo que você queira pagar, eu estou arriscando
Eu não posso brincar com o teu sonho, eu não posso brincar com o negócio que você está oferecendo, que você está se dedicando para fazer crescer hoje, querer faturar cada vez mais. Então, você precisa primeiro olhar para a tua dor e depois você vai buscar os teus parceiros, que vão ajudar você a chegar nesse número que você quer chegar. E é muito simples. Essa é a matemática que eu diria para quem vai investir em comunicação pela primeira vez. Até para dar um spoiler. Um spoiler eu não diria, né? Porque para quem está assistindo já foi. Que hoje à noite o Ted está em Ponte Serrada, vai ministrar um workshop, né? Sobre marketing digital, o marketing que incomoda, né? Marketing que incomoda, incomodar. E é justamente conseguir tirar o aproveitamento máximo, né? Acredito eu, para esses negócios, né? Porque, como tu mesmo disse, a realidade são de pequenos negócios, né? São poucas empresas que são grandes, que têm um faturamento igualmente grande, que conseguem investir em comunicação. E então, o que você diria para essas empresas pequenas, né, que faturam 5, faturam 10, 15 mil reais por mês e que passo elas têm que dar para investir em comunicação, né? Sim. Primeiro, 5, 10 e 15. É pouco ou é bastante para você? Pode ser suficientemente bom. Então, talvez eu não quero faturar mais, porque faturar mais significa trabalhar mais. Faturar mais significa trazer um colaborador a mais. E a gente tem que desmistificar essa necessidade de sempre faturar mais, à torta e direito, sem razão nenhuma. Então, o que me move? A minha empresa fatura 15. Só que, cara, o que me moveria é faturar o dobro. O que me moveria, hoje eu tenho 2 pessoas, é ter uma equipe de 20 pessoas. Isso me moveria. Então, depois que você se entende, dor de novo. Vocês viram como é dor de novo? Sim, antes de pensar na comunicação. Qual que é a minha dor? A minha dor é crescer. Ted, certeza que a tua dor é crescer? Certeza. Tu sabe que vai ser difícil, tu sabe que a gente não vai acertar todas e tu sabe que você vai, às vezes, ter que fazer muitos testes e alguns vão dar errado para você conseguir descobrir o que funciona. Ok? Ok, então agora a gente começa. Primeira coisa que eu diria para essas empresas é vão no treinamento hoje de noite que a gente vai... Segunda coisa que eu diria para essas empresas seria você tentar fazer o que é o menor esforço para o maior impacto. O menor custo com o maior potencial de entrega de resultado. Aquilo que você pode fazer agora sem atrapalhar aquilo que você já faz e que já gere algum retorno para você. As pessoas acham que o projeto bom é o projeto bem elaborado, com 16 horas de planejamento e que na hora de executar é só dar play porque está todas as engrenagens funcionando certinho. Não é o melhor projeto. O melhor projeto é a segunda versão desse projeto. Então, enquanto você não executar a primeira, você não tem a segunda. Se você leva 6 meses fazendo a primeira versão, você não tem a segunda nunca, meu amigo. Então, o que você tem que fazer agora? Faz aquilo que custa muito pouco e que já traz retorno. Mede. Foi bom? Não foi bom? Foi legal? Não foi legal? Putz, Ted, foi muito legal. Se você sozinho já foi legal, tu imagina você trazer mais alguém. E aí você vai dando os próximos passos. Até você conseguir entender que, cara, eu estou alcançando um resultado legal pelos meus esforços e agora eu começo a fazer uma outra matemática. O meu tempo dedicado a esse esforço, ele me renderia mais dinheiro se eu pudesse me dedicar à produção da minha empresa e não à comunicação. Porque 1 hora minha, a produção, me gera R$200 de retorno. E 1 hora minha na comunicação não necessariamente me gera esses R$200, me gera menos. Então, está na hora de contratar. Quando a tua hora em produção ela é mais valiosa do que a tua hora em comunicação, é hora de contratar. É quando você traz um profissional para que ele possa se focar nisso e que você possa gerar resultado para o teu negócio. Sim. Aí é hora de você buscar um profissional no mercado. Eu vejo que a cabeça assim, das pessoas, eu digo pessoas, os empresários, alguns, né, claro, não generalizando, mas é muito direcionado ao pensamento de que o marketing, ou a comunicação em si, a publicidade, ela vai ser a solução para todos os problemas. Né? Da mesma forma que pensa, às vezes, uma pessoa que vai ser assessorada por algum jornalista, algum publicitário ali que vai fazer um texto bonito para colocar na mídia, né? Nos portais, nos jornais, nas revistas, enfim, para resolver problemas que, às vezes, a essência do problema não está naquilo, não está na comunicação, né? Então, eu vejo que muitas vezes
o furo é mais embaixo, né? Como diz o ditado, né? As pessoas precisam se preocupar em outras estruturas antes de pensar na comunicação. Sim, a comunicação é muito importante. A gente sabe, né? A gente trabalha com isso. Se a gente não defender o nosso pega, né? o nosso trabalho, a gente está ferrado. Mas ela é muito importante. Só que aí tem um detalhe. Por que a comunicação não é tudo? Se você acha que uma matéria jornalística, um post na rede social, uma estratégia de marketing com bastante mídia é a solução para você resolver todos os problemas da sua empresa, então faz um teste. Esse mês faz só isso. Fecha a empresa, não vende nada, manda embora os vendedores, manda embora a recepcionista, não limpa, não paga a luz, não paga fornecedor, não faz nada. Faz só a matéria jornalística. Porque você não diz que isso aqui é tudo? Você vai descobrir que isso não é tudo. Você vai descobrir que a comunicação ela é um motor. Um motor. O que faz o motor? Ele te faz ir mais rápido, ele te faz ganhar tração, mas ele não necessariamente é o carro. Ele é o motor. É a peça, né? É uma peça. E ela é uma peça que, quando é utilizada de uma forma inteligente, ela gera mais retorno, gera mais resultado. Só que ela não é tudo. Ela é uma parte do todo. Então, você sim vai precisar se preocupar com outras coisas. O pessoal tem um mantra na comunicação que diz assim, branding não salva produto ruim. Ou seja, estratégia de marca, de comunicação, conceito, posicionamento, slogan, não salva produto ruim. Não salva atendimento ruim. Sim. Só que qual que é a graça do marketing? É que tudo se relaciona com ele. Produto também é marketing, atendimento também é marketing. Então, qual que é o papel de um bom publicitário na vida de uma boa marca? É conseguir fazer o gestor enxergar como que a gente pode olhar para outras áreas da nossa empresa com o mesmo carinho, com a mesma dedicação que a gente olha para a comunicação, olha para o marketing. E com a mesma expectativa que a gente olha para a comunicação e para o marketing. A gente até brinca, né? Esses dias a gente lançou um post na agência que dizia assim, dia do profissional de marketing, aquele que nunca ganha parabéns, né? Porque se a empresa vendeu bem, parabéns, time de vendas. Se a empresa é reconhecida, parabéns pelos nossos 10 anos de operação nessa cidade. Todo mundo conhece nós. Não vendeu, culpa do marketing. Né? Então, a gente trabalha, quando a gente dá resultado, o resultado não é nosso, é do outro setor. E isso é uma piada, claro, né? É uma brincadeira que a gente tem dentro de quem trabalha com isso. Mas o que isso nos ensina? Isso nos ensina que a gente está conectado com tudo, só que a gente não é tudo. A gente está conectado com vendas, mas a gente não é vendas. A gente está conectado com atendimento, a gente não é atendimento. Mas a gente precisa fazer o gestor, o dono daquela marca, perceber isso. Porque senão o que acontece? Ele está perdendo o resultado. Eu não tô aqui de boa. Você está perdendo o resultado aí? Eu não, tô tranquilo. Sim. Mas ele tá. Então eu vou te ajudar a enxergar o quanto você pode ganhar mais se você conseguir consertar algumas coisas que não é o meu setor. São outros. Só que se tu consertar aquele setor, eu vou fazer você vender mais. Porque se de 10 que entram na tua loja, só 2 compram porque tu é péssimo em atendimento, se a gente dobrar isso, 4 compram. 4 é o dobro de faturamento. Você sabe que é ganhar 2 vezes que você ganhou no mês passado. É bastante, né? E só porque a gente aumentou um pouquinho a nossa qualidade de atendimento. Então, isso é relevante. O marketing, ele transcende, né? Entra na esfera de administração da empresa, né? Porque, assim, em termos de visão, né? Porque o marketing, ele consegue enxergar, opa, não está dando certo, mas por que não está dando certo, né? Não está dando certo. Não pela comunicação em si que está sendo executada, pelo processo que está sendo feito lá atrás, lá dentro da empresa, lá no atendimento. Porque o marketing, na verdade, a comunicação, ela é uma das peças do marketing, né, cara? Você... e ele é um elo entre vários setores dentro do negócio, né? Sim. Então, desde a parte administrativa, a parte do atendimento, a parte da produção do produto, do serviço, da entrega do serviço, tudo tá ligado com o marketing. Sim, e gente boa apanha. Eu falei antes, eu disse assim, olha, você precisa fazer o dono da empresa enxergar aquilo que ele tem que melhorar. Gente boa apanha, entenda isso. Porque esse papel de fazer o cara enxergar aquilo que ele não vê, dá um trabalho do caramba. E geralmente as pessoas não fazem isso. Então, se você realmente é muito bom naquilo que você está fazendo e você quer ser melhor, você precisa que o cara enxergue os problemas que a empresa dele tem para que você também entregue resultado no seu setor, você vai sofrer um pouquinho. Eu vejo por mim. Por exemplo, se a gente tivesse conversado sobre marketing, comunicação ou gestão há 6 anos atrás, eu não tinha nem metade da visão que eu tenho agora. De repente, eu ia olhar para pessoas no meu time e eu ia dizer assim, por que você não vai mais rápido? Tá louco, eu faria isso em menos tempo.
Só que a gente esquece que as pessoas são singulares e que você não é ela, justamente por isso que você está em função diferente. Talvez até seu salário seja diferente. Imagina se você, como líder, quisesse que você só liderasse gente tão boa quanto você. Talvez você nem seria líder. Será que você seria o líder dessa equipe, então? Se todo mundo fosse muito, muito, muito alta performance? É uma coisa para a gente questionar. E o que isso tem a ver com comunicação e com sofrer? É que em algum momento alguém me fez enxergar que a forma como eu exigia da minha equipe, ela não fazia tanto sentido. Só que para essa pessoa me fazer enxergar, ela sofreu. Porque é difícil você enxergar isso. É difícil você entender que quando você quer que a tua equipe performe como você, isso não é normal, isso é projeção, é você estar projetando a tua performance em outra pessoa. É super injusto. É como se você desconsiderasse a história, o potencial dela, cada pessoa tem um potencial diferente, aquilo que ela tem aptidão para fazer, e você quisesse que o mundo fosse cópia tua. Faz sentido? Claro que não. Só que em algum momento, alguém teve que me fazer enxergar isso. E depois que eu enxergo, eu não desenxergo mais. Mas para fazer enxergar, alguém sofreu. Sim. Então eu digo, se você é profissional de agência, de marketing, ou se você trabalha dentro de uma empresa e que tem algo que incomoda você, para você fazer mudar, você vai sofrer. Entenda isso. Mas depois que muda, não desmuda. Então sempre vai valer a pena. E é muito sobre trabalhar com pessoas, né? Então, você enxergar a potencialidade daquela pessoa e não espelhar a tua capacidade na dela, né? É isso aí. Porque a equipe dentro de uma empresa, ela tem que funcionar como se fosse uma engrenagem, né? De qualquer outra máquina, né? Um carro, você deu o exemplo ali, né? Um motor. Tem várias peças, né? E as pessoas dentro das empresas, fazendo analogia, elas são peças, né? Uma faz um determinado serviço, outra faz outro serviço que, no final das contas, aquilo ali se complementa, né? Você não pode querer que as tuas atribuições, as tuas... o que você faz de melhor também seja executado com eficiência por outras pessoas. Não. Ela vai fazer uma coisa diferente do que você faz, mas tão bom quanto. Pode né? ser pior, tá? E pode ser que a pessoa faça algo pior, mas talvez seja o suficiente. Eu acho que esse é o segredo. Não é tão bom quanto você. É o suficiente para resolver. Sim. E por que não encontrar potencialidades que superem as que você não tem, né? Então, claro, cara, aquele indivíduo... E com certeza, aquele indivíduo, em alguma coisa, ele é melhor do que você. Claro que é. Então, né, explorar isso na Claro pessoa. que é. Vamos dar um exemplo. Eu sou bom em algumas coisas, sou péssimo em outras. Eu odeio dirigir. Eu odeio. O Grande veio comigo aqui, eu disse, graças a Deus, ele vai vir comigo, ele vai poder dirigir. Pega a chave do carro e dirige. Eu não gosto de dirigir, mas eu gosto de fazer comunicação e marketing. Eu gosto de criar texto. Eu gosto de trabalhar design. Mas eu não gosto de dirigir. Se você me pedir para ser, sei lá, caminhoneiro, eu vou dizer, obrigado, vamos fazer outra coisa. Qualquer coisa que não seja dirigir. São inteligências diferentes, né? Eu não sou bom nisso. Eu não tenho essa capacidade, essa habilidade técnica. E quando você entende que tá tudo bem se a gente não consegue fazer, todo mundo consegue fazer bem a mesma coisa, você começa a ser mais humano. Você começa a ser mais humilde. Você começa a aceitar um pouquinho a fase que aquela pessoa tá. Por quê? Porque você se acha tão bonzão porque você tá com a idade que você tá hoje. Daqui 5 anos você vai se achar um trouxa. Meu Deus, eu não sabia metade do que eu sei agora. Daqui 10, pior. Então, só porque você está na melhor fase da tua vida, em capacidade de absorção de conhecimento, não significa que você é o rei. Significa que você é melhor do que o passado. E quando a gente entende isso, a gente consegue replicar essa mesma regra nos outros. Não é porque você está fazendo uma coisa pela primeira vez que eu sou super melhor que você. A diferença é que você está fazendo pela primeira vez. A diferença é que você tem menos prática do que eu. E aí eu começo a aceitar um pouco essa diferença. E performance não é sobre fazer tudo bem, fazer tudo rápido, fazer tudo bem feito sempre. É sobre evoluir. Isso é performance. Isso é gestão de gente. É evolução. E às vezes as pessoas elas não aceitam o período de evolução, a curva de evolução das pessoas, dos colegas, ou dos seus liderados, ou dos próprios líderes. Receber um líder novo. Ele está começando agora e eu já começo. Nossa, mas você não sabe isso? Você deveria saber, você é líder. Pô, cara, você não está em curva de aprendizagem nada mesmo? Sério? Você já sabe tudo. Então, calma. Mais humanidade, mais humildade. E aí, mais empatia. E aí a gente consegue aceitar a evolução. Podcast. Vamos pegar o primeiro, vamos pegar o último. Será que a gente melhorou? Nossa. E sempre na curva, julguem né? aí, né? Julguem aí. Pô, eu acho que a gente melhorou. A gente ganhou prática. Entendeu? Você disse assim, às vezes se a gente errar, a gente pode cortar.
Tu não errou nada para cortar, meu amigo. Você vai cortar o quê? É. Você foi bem. Então, não faz sentido. Por quê? Porque você ganha prática na coisa. Só que uma coisa que a gente vai falar hoje à noite em treinamento, as pessoas elas precisam se julgar menos, elas precisam se exigir menos, elas precisam aceitar a sua evolução. Às vezes a gente acha que a projeção naquilo que o outro faz é a minha régua. Não é. A tua régua é a tua régua. Você faz a coisa dentro daquilo que você consegue fazer. Você sabe quando você está se esforçando ao máximo. E você sabe quando você não merece descrédito de você mesmo porque você não chegou aonde você queria chegar na primeira tentativa ou na 10ª. Mas continua avançando e aceitando a evolução. Isso é sucesso. Tem uma frase que diz assim que as pessoas que são as vencedoras não são as que chegam na linha de chegada. Elas são aquelas que se apaixonam pelo percurso, que elas continuam caminhando mesmo depois de chegar. Uhum. Isso é sucesso também. É quando você entende que essa evolução, essa conquista do dia a dia também é a entrega. E não simplesmente chegar no lugar onde a gente quer chegar. Sim. As pessoas apaixonadas são assim. A Bíblia vai dizer, trazendo um pouco de Jesus agora, vai dizer sobre Noé, quando ele recebeu um grande desafio de construir uma arca. E as pessoas desacreditaram. E ele se sentiu 100% motivado, tanto que ele construiu. Né? A história da bíblica vai contar que ele construiu. E quando que Noé entra nas palavras de hoje, em depressão? Ou seja, quando a tristeza paira sobre Noé, quando ele perde a função que ele tinha, quando ele chega na linha final. Ele entregou, ele salvou, fez tudo que tinha que fazer, de repente paira a tristeza. Ou seja, as pessoas que só focam na linha de chegada, elas perdem o propósito após a linha de chegada e elas se desmotivam. Uhum. Então, o profissional bom é o profissional que ele aceita a evolução diária e que tá tudo bem se a gente errou hoje, cara. Foca no propósito do teu coração. O propósito do teu coração foi errar os outros, foi fazer um negócio mal feito de propósito? Não, Ted, eu queria fazer o meu melhor, então tá tudo bem. Agora a gente pega isso e a gente vai para a segunda versão, a gente vai para a terceira, a gente vai para a quarta e a gente vai continuar tentando até a gente chegar naquilo que a gente quer chegar. Cara, dando sequência justamente nisso daí que você citou agora e que eu percebo te acompanhando, né? As redes sociais são ótimas. É verdade. Por conta disso, né? A gente não perde o vínculo com as pessoas que passaram em algum momento lá atrás pela vida da gente. Você tem muito forte essa questão da fé, né? Na tua vida. E agora você citou a passagem bíblica e tal. Isso, de que forma contribui para ti? Total. Na parte pessoal, mas também no teu desempenho profissional, né, cara? Porque eu vejo, assim, que as pessoas que trabalham a sua espiritualidade e passar a palavra de fé para as outras, isso daí ajuda muito na parte do próprio vocabulário, na parte de você extrair a ideia que está na tua cabeça para a boca, né? Para outra pessoa que está na tua frente. Sim. Eu vou contar uma coisa que eu faço e é 100% profissional, só que ela depende 100% espiritual e que é muito legal e que para mim não tem como não fazer. Vamos lá. Quantas vezes a gente toma uma atitude e essa atitude não era a melhor que a gente devia ter tomado? A gente decide fazer uma coisa e essa coisa no fim não é tão boa. É normal. A gente tem um aproveitamento das coisas que a gente faz, né? A gente erra. Deus não erra. E essa é a lógica do porquê você não ficar sem Deus. Essa é a lógica do porquê você dá atenção à tua vida espiritual. Porque enquanto você está planejando o ato, Deus sabe o resultado. E se Ele sabe o resultado, consulta. Então, o que eu faço? Toda vez que eu tenho um grande desafio na minha vida, mas grande desafio, eu preciso fazer um investimento, eu preciso mudar minha carreira profissional, eu preciso fazer algo muito grande, eu preciso comprar uma coisa de grande valor. Toda vez que eu preciso fazer isso, eu vou orar. E o que é orar, Ted? Orar e rezar é a mesma coisa? Eu não sei, eu acho que não. Eu diria que rezar é algo um pouco menos profundo. Oração, ela não tem script. Oração é a tua palavra, você não quer falar bonito. Oração, ela é quem você é na essência, é o jeito que tu fala, é o jeito que tu entende o mundo, enxerga o mundo. A oração para Deus, ela é a conversa mais íntima que você vai ter. E quando você ora para Deus, sem tentar parecer algo maior do que você é, mas sempre entendendo a magnitude de Deus e às vezes a dificuldade que você tem em tomar algumas decisões na sua vida,
você começa a entregar essa decisão a Deus. E quando você faz isso, através da oração, Deus direciona. Você sente no teu coração quando você está orando certo, quando você está orando de uma forma sincera. Você sente. E aí você vai para a Bíblia, porque a Bíblia é quando Deus fala contigo. Até de Deus falou comigo, foi pela Bíblia? Pô, então tá um pouco estranho. A palavra de Deus é pela Bíblia. A gente tem outras pessoas que falam, mas são pessoas assim, um nível de fé absurdo. Absurdo, absurdo. Uma conexão com Deus não é muito comum. As pessoas normais, como eu e você, eles vão falar com Deus pela Bíblia. E Deus direciona qual é a ação que eu preciso tomar. Você vai dizer, você está inventando. Não, eu não estou inventando. Todas as minhas decisões profissionais, todas as grandes decisões profissionais, todas, inclusive estar aqui hoje, são direcionadas pela Bíblia. São direcionadas por palavra que Deus conversa comigo em oração. Se a palavra fosse não, eu não teria aceito o convite, por exemplo. E por isso que talvez a gente demorou um pouco mais para estar aqui. Porque tudo é direcionado. Tudo que para mim é importante. Esse podcast para mim é importante. Então tudo é direcionado por aí. Já deu errado? Nunca deu errado. Vou contar uma história agora, recentemente. Teve uma vez que deu errado e achei que tinha dado errado. A gente passou na frente de um local, a gente queria aquele local para investir, a gente foi conversar com a pessoa disse não, a gente não tem intenção. Aí a gente insistiu 2 vezes e ela disse não. Eu disse, Jesus, tá estranho esse negócio, fui orar. Ele disse assim, não, aqui é o teu lugar. Eu disse, tá, então agora eu não entendi, porque a pessoa disse que não. Só que assim, Deus conhece o final, você conhece o processo, à medida que ele é revelado para ti, mas o final você não conhece. Semana passada a pessoa ligou para nós e disse assim, viu, fulano, tá disponível aqui a sala se você quiser. Aí eu tô te ligando primeiro, né, WhatsApp, eu tô te chamando primeiro porque você me falou que tinha interesse aquele dia, então podemos negociar. Eu olhei pro grande e disse assim, pronto, agora eu entendi aquela palavra aquele dia. Quando Deus disse assim, isso aqui vai ser teu se você quiser, só que não era, aí eu entendi. Agora aquilo está disponível para a gente quiser, se a gente quiser. Vocês entendem a força disso? É como se a gente tivesse alguém que estivesse cuidando de você nas decisões mais cruciais da tua vida, aquelas mais arriscadas. É isso. Uhum. Então, Ted, tem como você colocar fé na vida profissional? Para mim, tem. A pergunta é, como que seria para você? Qual que é o teu jeito de fazer isso? Como é que você poderia fazer para colocar Deus nessas decisões? Ted, eu não acredito em Deus. Aí é uma outra conversa. Uhum. Aí é uma conversa diferente. Talvez não é eu quem vai conseguir te ajudar. Talvez são outras pessoas. Mas se você tenha um pouco de fé, ela é o suficiente. Fé, tá? Fé é acreditar nas coisas que não se podem ver. Pouco e muito é a mesma intensidade, é a mesma proporção. Tipo, fé é fé. Uhum. Eu tenho muita fé. Cara, tu tem fé? Então, fé é muita. Eu tenho pouca. Tu tem fé? Então não é pouco, é muita. Fé é fé. Sim. Se você tem fé, você consegue se relacionar com Deus e ele vai conseguir te direcionar à medida que você for tomar decisões. E para mim sempre funciona. Uhum. Não mede a fé, né? Uhum. E essa característica vem de família? Você é de uma família bastante religiosa? De onde vem essa essência tua? Sim. Eu sou cristão e já vão fazer alguns anos, né? Então, eu não nasci... eu nasci católico, cristão também, né? Mas eu nasci numa outra religião e também muito, muito próxima de Jesus, mas as minhas ações não eram muito próximas, vamos dizer assim. Então, meu relacionamento com Deus ele não era tão próximo. Meu relacionamento com Deus ele se estreitou muito mais quando eu fui para uma outra linha de pensamento. E eu descobri que eu queria ser evangélico. Como é que eu descobri que eu queria ser evangélico? Um dia eu estava conversando com uma menina que eu estava namorando, quase ficando namorando, não sei direito. E a mãe dela veio conversar com a gente, ela disse assim, tu é crente? Eu disse, não, vai ter que ser crente. Aquele momento eu disse assim, eu não vou ser crente nunca. Olha só a pressão psicológica que essa mulher está colocando em mim, sai fora, eu não gosto disso, sou aquariano, né? Aquariano falando de Deus. E eu disse assim, muito estranho isso, não quero. Só que aí eu fui conhecendo um pouco mais essa lógica de relacionamento com Deus, porque a religião, né, você falou de religiosidade, ela assusta as pessoas. Geralmente a gente associa a coisas ruins, mas Deus não. Então Deus está na religião tua, muito provavelmente, só que Deus é Deus, ele está tipo acima de tudo, né? E quando você busca ser religioso, talvez não seja a melhor busca, talvez a tua busca seja por Deus mesmo. Então, por isso que eu digo, ela não nasceu comigo, mas ela se formou em mim à medida que eu tive intimidade. E aí, quando que eu joguei ele na minha vida profissional? Quando eu precisei. O fundo do poço, psicologicamente falando, o fundo do poço é quando você olha para cima, né?
Tipo assim, pô, já tô embaixo, né, mano? Não tem mais o que cavar aqui, agora eu preciso olhar para cima. E teve um momento na minha vida onde eu precisei olhar para cima. E foi bom. E daí eu pensei, tá, mas se foi bom uma vez, será que não seria bom sempre? Será que se eu fizesse isso antes de tomar a decisão, será que não seria melhor? E eu comecei a testar. E eu testei com coisas banais. Bem banais, assim. Que se eu contar é engraçado. Mas eu nem vou contar. Mas bem banais. Imagina algo bem banal. E aquilo deu certo. Eu disse, opa, interessante. Depois eu comecei a dar mais importância para isso. E aí agora, essa é a minha regra. Essa é a lógica que eu aplico para minha vida profissional. E vida pessoal também, claro, né? Mas profissional. E isso é diferente, porque geralmente as pessoas não fazem. Mas dá resultado. E eu só faço porque dá resultado mesmo, né? Acho que Deus, ele quer o teu melhor e tal, mas como fazer com que ele esteja presente no teu dia a dia é o desafio. Né? Tipo, eu tenho fé, beleza, mas isso significa que ele está tomando as tuas decisões? Não. Então, como fazer com que ele tome a tua decisão? É uma forma, mas é a minha forma. Você precisa entender a tua forma. Talvez a tua forma seja outra, seja mais simples ou seja muito mais elaborada. Mas coloca que vai dar certo. Vai dar certo. Eu lembro que tinha correntes de orações na igreja. Toda vez que eu ia, eu vendia mais naquela semana. Eu batia recorde de venda. Aí o meu líder dizia assim, essa semana tem corrente de oração. Ele olhava para mim e dava risada. Eu dizia, vamos vender. Qual que é a relação? Mano, eu não sei. Fisicamente falando, eu não sei. Espiritualmente falando, eu sei. Mas humanamente falando, eu não sei. Mas a venda acontecia na semana que a gente tinha relacionamento mais estreito dentro da igreja com Deus. E era assim que funcionava. Então, funciona para mim. Talvez funcione para você. Sim. Obrigado pelo não sei, depoimento, testemunho, né? De trazer essa particularidade da tua vida, né? Ted, voltando a falar um pouquinho da agência, cara. Tá? Sim. Você explicou ali sobre a parte da mídia e tal, né? Mas a agência não faz só isso, não é só a propaganda que vai lá na Globo, não é só a produção do vídeo lá no final. Tá não é o comercial da Havaianas no final. Né? Não é só isso, né? Tá em detalhezinhos do dia a dia dos próprios negócios, né? Consegue exemplificar alguma coisa mais prática, assim? Sim, vamos lá. Hoje de manhã a gente estava vindo para cá, de tarde, e a gente parou num posto. Eu parei num posto porque a gente precisava abastecer. Eu abasteci e fui buscar um chocolate porque a gente queria um chocolate. Eu queria e o Grando acabou querendo também, porque eu comprei para ele. E aí, quando eu parei no caixa, tinha um cara na minha frente. E ele pediu para falar com provavelmente o dono do posto. E ele disse que tinha agendado horário. E o dono do posto ainda não tinha chego. Eu olhei a roupa dele. Não é julgar, é percepção de valor. Eu olhei a roupa dele e disse assim, provavelmente você é vendedor, provavelmente você é novo e vai ser difícil você vender. Por que, Ted? Porque a forma como ele se apresentou. Então, quando eu olhei a roupa, quando eu olhei o tênis, quando eu olhei a calça, quando eu olhei a ausência do crachá, quando eu olhei a barba, mais ou menos por fazer, não me passou credibilidade. Mas isso é preconceito. Não é preconceito, gente. Preconceito. Conceito instituído pela comunidade, onde ele precede respeito. Ele exige respeito pelas pessoas. Isso é preconceito. Não é preconceito, é percepção de valor. Eu faço uma análise dos sinais que aquela pessoa está me emitindo e eu entendo que ela não é qualificada naquilo que ela está fazendo. Logo, não me gera segurança. Logo, eu não compro. Isso é marketing. Marketing é o tênis que você está vestindo para ir atender o cliente que você quer fazer uma venda nova. Isso é marketing. E às vezes as pessoas não olham para isso. Às vezes as pessoas não olham para aquilo, os sinais que ela está emitindo, o que aquilo pode gerar de venda ou não venda. O que é marketing, Ted? Aperto de mão. Você vai chegar para fazer uma venda, a tua mão é mais mole do que um alface. O cara olha para você e diz assim, putz, cara, não me conectei contigo, porque eu tinha alguns segundos para se conectar e você não conseguiu me fazer um aperto de mão inesquecível, que poderia ser muito simples, só precisava ser firme. Porque a firmeza do aperto de mão comunica a firmeza em outras áreas da tua vida. O quanto você acredita no produto que você está vendendo, por exemplo. O quanto você é confiável, isso é marketing. Então, são detalhes. Imagina o seguinte, tudo aquilo que influencia na compra ou não compra pode ser trabalhado pela caixinha de ferramentas chamada marketing. Porque tudo isso pode gerar ou não gerar resultado. Então, tudo isso a gente trabalha. Isso precisa ser trabalhado. Então, isso são detalhes que o cara precisa prestar atenção
para que ele consiga vender mais. E, cara, sim, infelizmente ou felizmente, marketing é sobre vendas. Marketing é sobre resultado. Mas, cara, se não fosse sobre vendas, se a gente não tivesse um mercado aquecido, se a gente não tivesse... Não que a gente tenha uma economia super bem, mas se a gente não tiver uma economia sempre lutando para estar bem, se a gente não tiver um mercado sempre lutando para estar aquecido, se a gente não tiver a empresa sempre lutando para ter venda, aonde a gente viveria? Qual seria a qualidade de vida? Qual seria o IDH? Qual seria o nível de industrialização? Qual seria o nível de escolaridade? Qual seria o nível de capacidade de ter uma cesta básica para a gente viver? Então, a venda, ela move. A venda, ela faz o Brasil ser mais forte. Isso é bom. Entendeu? Uhum. Então, marketing é sobre vendas? Sim, Ted. É sobre vendas. É sobre ação. Gerar uma ação, que geralmente é uma compra. Sim. Mas isso é bom também. Uhum. Né? Que só não pode mentir. Se não mentir, tá tudo certo. Mas então, o papel da agência, no caso da Joia especificamente, né, cara? Vocês estão ali trabalhando não só com a parte da mídia em si, mas também com os detalhes do atendimento daquela empresa. A gente vai trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado para que você tenha resultado. Então, isso pode ser uma presença digital lá na rede social, onde a gente ajuda você a gerar conteúdo, ou a gente gera conteúdo que você precisa ser gerado. A gente vai trabalhar numa campanha dentro do marketing, porque o teu time não se sente parte de um time, ele se sente muito abandonado. O teu churn, a quantidade de pessoas que saem o turnover, né? A quantidade de pessoas que saem da tua empresa é muito grande. E aí a gente precisa gerar uma identidade naquela galera. Eles têm que se sentir parte de alguma coisa. Aí a gente vai te ajudar nisso também, porque um time engajado produz mais. Ah, não, Ted, não é essa a minha dor. A minha dor é como a gente consegue fazer com que os nossos agregados lá em tal empresa que a gente atende hoje, eles consigam ter um comportamento que gere venda lá na ponta. Então, a gente vai trabalhar uma estratégia para os agregados. É isso que a agência Joia vai fazer. Ela vai trabalhar nas pontas que geram resultado para a tua empresa. Elas podem ser a rede social e elas podem não ser. Mas, geralmente, elas são mídias também. Então, a gente vai trabalhar algumas mídias. O que a gente não vai trabalhar? A gente não vai trabalhar em níveis de gestão de pessoas, a gente não vai trabalhar em nível de gestão financeira, a gente não vai trabalhar em algumas áreas onde a gente não manda. Isso a gente não vai trabalhar. A gente pode te provocar. A gente diz assim, a nossa imersão tem 5 páginas, tem várias perguntas. A gente faz perguntas que não tem nada a ver com marketing, porque tu acha que não tem nada a ver com marketing. Eu te pergunto e você diz assim, isso a gente não tem. Não, isso a gente não faz. Não, isso a gente não tem. Na 5ª pergunta, tu já tá com vergonha. Tu tá dizendo, Ted, eu acho que a gente não faz muita coisa não do que tu tá me perguntando aí. Daí a gente, legal, bacana. É só pra você entender que marketing não resolve tudo. Que se você não tiver essas outras coisas feitas, talvez a gente não chegue onde você quer chegar. Uhum. Então, é assim que a gente trabalha. Tem que ter a casa organizada, né? Tem que ter, ou a percepção de que, cara, tem muita coisa legal que a gente pode fazer. Isso é estratégia de marketing. É assim que a gente gosta de trabalhar. A gente não é a agência que você chama e diz assim, eu quero tal coisa. Não quero saber o que tu quer, eu quero saber qual que é a tua dor. Uhum. Nós vamos ajudar você a entender o que deve ser feito. Se a tua ideia for muito boa, a gente vai fazer. Mas se ela não for, a gente não vai. Ah, mas eu mando, eu tô pagando. Então, contrata outro. Porque se você me cobra resultado, você tem que me dar liberdade. Uhum. Ou então não me cobra resultado. Você tem que acreditar naquilo que a gente está propondo para você. E a gente vai encontrar a linha tênue entre aquilo que você quer e aquilo que deve ser feito. É o comum. Mas a gente não vai fazer o que você quer. O que você quer é outra empresa, a gente te indica, tem umas parceiros bem legais, mas a gente não vai fazer não. Porque senão eu vou fazer o que você quer e aí não vai dar resultado. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, não deu resultado. Deu, que bom. Vamos fazer a minha ideia agora? Vamos fazer uma coisa diferente daquilo que você mandou eu fazer? Talvez funcione daí. Mas, cara, ouvi você falando assim porque o teu trabalho é ajudar os negócios, né? O serviço que tu presta é ajudar os negócios a prosperarem, né? É isso aí. E é bom porque a gente acaba aplicando também no nosso, né? Então, Sim. A gente acaba sendo um negócio bacana, evoluindo cada vez mais, porque a gente ajuda os outros também a evoluírem, a gente conversa com um monte de gente inteligente também, a gente aprende. Então, é um círculo vicioso positivo, né? Uhum. É isso que a gente trabalha hoje. E é isso que a gente é apaixonado por trabalhar. É resolver pepino. Chega com pepino. Não chega com campanha pronta. É descascar os pepinos. Chega com problema. E a gente vai te ajudar. Até teve uma campanha que vocês fizeram agora recentemente. Não é pepino, mas é abacaxi, Abacaxi, né? Zezé Do cliente, eu Solutions. vi, ficou muito massa. Zezé Solutions. A gente resolve o slogan, o posicionamento deles, né? Uhum. A gente dizia que... olha que interessante isso, né? O cliente diz assim, isso é uma prática. O
cliente diz assim, olha, Ted, a gente tem dificuldade de agendar prospecção comercial. Depois que a gente conversa com o cara, a gente convence ele de que a gente é uma boa empresa. Só que a gente tem dificuldade de agendamento da prospecção comercial. Então, o que a gente faz? Vamos se comunicar de uma forma que esse público-alvo entenda. Público-alvo quem que é? Diretor de tecnologia em empresas. Médio porte, pequeno porte também, ou grande porte. Esse cara precisa entender que a gente foi feito para ajudar. O dono da empresa precisa entender que a gente foi feito para ajudar. O que o dono da empresa tem? Abacaxi para descascar. Mas um monte de coisa. Então, a gente usa o ícone, que é um ícone, né, que a gente usa em semiótica, né, uma representação visual de um problema. Que todo mundo entende. É uma convenção. Todo mundo está convencido de que um abacaxi é um problema e quando a gente descasca o abacaxi, a gente resolve o problema. A gente usou isso para criar uma comunicação que se conectasse com esse público-alvo. Então, a gente dizia, olha, a ZZ Solution ela vem para descascar os abacaxis da sua área de TI. É a mesma coisa que resolver. Só que é uma repaginação a partir da cultura popular. E por que isso é forte? Porque eu não preciso te ensinar o que é descascar abacaxi. O teu inconsciente já sabe. Você já sabe o que é. Eu só pego ele e atrelo a marca ZZ. Então é muito forte. É o que 1001 Utilidades fazia com o Bombril. É o que a Casas Bahia fazia com o garoto propaganda deles. Então é quando a gente pega assim o inconsciente coletivo das pessoas, aquilo que elas acreditam, que você não precisa ensinar, e você só associa uma marca. Não tem nada mais forte que isso. O Washington Oliveto faz isso brilhantemente nas campanhas que ele faz. Um dos maiores publicitários do Brasil, se não o maior. E a gente aprende. A gente olha, a gente descobre a receita e aprende. Então, a gente aplica isso na ZZ, um exemplo de como que a gente conseguiu fazer com que esse gestor pudesse prestar um pouco mais atenção naquilo que a ZZ tinha para falar para ele. Fazendo uma pergunta tipo Marília Gabriela, né? Hora do quiz? Uma palavra, né? Não, mas assim, ó, a Joia acabou de completar 1 ano, né? Acabou de completar 1 ano. E lá no primeiro dia de Joia, agora 1 ano depois, né? Como que era, como é que tá? E o que vocês veem do negócio de vocês, da agência de publicidade, nos próximos anos, né? Sim. A Joia nasceu, eu peguei a Joia pequenininha também, né? Junto com os meninos ali. A gente começou aí fui o primeiro colaborador da empresa, oficialmente falando, então foi bem legal. E a gente tinha uma projeção de crescimento que a gente não ia crescer mais que 10 pessoas. A gente bateu na mesa, a gente vendia para os nossos clientes e dizia, nós não vamos crescer mais que 10 pessoas, porque mais que 10 pessoas não tem como administrar. Hoje a gente está em 10 depois de 1 ano. Só que o que é legal? A gente aprendeu a administrar. A gente descobriu que dá sim para crescer, com sustentabilidade. Então, aquilo que a gente projetou como crescimento, graças a Deus, até hoje a gente alcançou. Todas. Eu dizia assim, Ted, todas as metas, todas, até agora, graças a Deus. Projeto, lembra que eu falei antes? Você apresenta para Deus, ele te dá o direcionamento, se executa e dá certo. Todas deram certo, todas, graças a Deus. Mas por quê? Por causa de muito trabalho, dedicação e credibilidade nas nossas marcas enquanto pessoas. Como é que a gente consegue fazer uma empresa, em 1 ano, ter 10 pessoas trabalhando, ter 17 marcas, a gente atender a rede de prioridade 10, 70 lojas, a gente atender um monte de marca, bem bacana. Credibilidade nas nossas pessoas, credibilidade nas pessoas que montam aquela empresa, né? que fazem parte daquela empresa. Então, hoje nós estamos 10 pessoas que o mercado acredita em nós. É isso que a gente fez. Então, qual que é a projeção de crescimento para nós do futuro? Bem sinceramente falando, eu não sei, eu tenho o trimestre. Trimestre, se você quiser, eu te falo. A gente precisa faturar, né? Eu acho que, se eu não me engano, 20%, aumentar 20% o nosso faturamento, 15% ou 20% o nosso faturamento de recorrência, MRR. Isso é o nosso meta do trimestre. A gente alcançou já 33% disso, falta os outros 66% que eu preciso bater nos próximos 40 dias. Inclusive, se você quiser me ajudar, estou aí. Então, é muito clara a meta que a gente tem. Só que ela é uma meta de curto prazo. Por quê? Porque o negócio, aquela lógica do vou fazer um planejamento estratégico para os próximos 5 anos, cara, é difícil, né? Hoje em dia é difícil, as coisas mudam muito rápido. Ted, como é que você imagina a agência daqui 2 anos? Cara, eu vou te dar uma resposta tão fraca, tão superficial, porque eu não parei para pensar. Mas o que eu te digo? Daqui 3 meses eu te falo, a gente vai estar mais forte, a gente vai estar com a mesma estrutura operacional, com o mesmo custo fixo, com a mesma quantidade de pessoas, a gente não vai comprar nenhum computador a mais e a gente vai ter mais 66%. A gente vai ter mais 10% de faturamento. A gente é organizado. Então, isso eu garanto para você que a gente vai ter. Depois disso, eu não sei. Aí a gente vai precisar pensar. A
gente vai precisar sentar e programar os próximos passos. E isso é legal porque você tira uma pressão da tua equipe quando você define a meta que você tem que chegar, porque a pessoa ela tem uma performance e ela acha que está saindo muito bem, só que você, na tua cabeça, tem uma meta que você não abriu para ninguém, e aí você vai lá e você diz assim, você não está se dedicando, a pessoa diz, jura? Eu achava que eu estava matando a pau? Sério? O que eu preciso fazer então para melhorar? Porque o gestor não conseguiu abrir para a equipe qual que era a função da equipe, qual que era a meta da equipe. Hoje a gente tem isso muito claro, a gente aprendeu a fazer isso. A gente aprendeu não há muito tempo a fazer isso. E hoje a equipe inteira consegue entender quais são as suas entregas necessárias, principalmente a equipe comercial, que é a qual eu represento. Então hoje eu sei exatamente qual que é a meta que a gente tem para bater. Isso traz clareza, isso traz poder de decisão, isso traz uma responsabilidade, mas traz uma liberdade também para o setor comercial. Porque a gente vai precisar de suporte, né? Pô, eu preciso investir para colher. E aí eu te entrego. Mas você precisa me deixar trabalhar. Se eu precisar ficar provando detalhes contigo e você ainda querer me cobrar meta, a meta já não é mais minha, ela é tua. Então, ou tu me dá liberdade com responsabilidade ou eu tô fora. E é isso que a gente trabalha hoje. A gente é muito claro no que a gente quer que a pessoa entregue. A gente dá suporte para a pessoa entregar, só que a gente cobra. Sim. Então, e aí existe um comprometimento, né? Tem autonomia para chegar no objetivo comum. Tem autonomia, mas tem responsabilidade. Sim. Aquele negócio, tipo assim, cara, não deu. Pô, não dá, né? Depois de 3 meses, você vem dizer que não deu, você tinha que me dizer no final do primeiro mês. Tinha que dizer, não deu, a gente vai ter que mudar a meta. No máximo no final do segundo mês. Dizer, a gente vai ter que mudar a meta, não tá dando. O cara vai deixar vencer o prazo para dizer que não deu. Então, assim, a gente é muito claro. A gente é justo, a gente é humano, a gente é legal. A gente cria um ambiente super bacana, a gente busca... Nas equipes que eu trabalho, eu não deixo criar contenda, eu corto na raiz. Tem fofoca. Cara, vamos chamar fulano e ciclano, nós vamos resolver. Todo mundo aqui vai ter que se dar bem, ou tá fora. Então, a gente busca esse ambiente, um ambiente bacana, onde todo mundo gosta de estar, só que a gente precisa de resultado. A gente aceita a curva de desenvolvimento, só que se eu acordei com você uma coisa e você concordou comigo, a gente vai chegar. Se a gente não chegar, a gente vai ter que falar antes. Não dá para deixar para o último dia. Ou a gente vai ter que mudar de setor daí, porque você não está performando bem nesse. Vamos ter que resolver isso aí. Massa entender como é que funciona, né, digamos assim, o dia a dia do negócio, porque você está vendendo, de certa forma, isso para as outras empresas. Com certeza. Né? Então, é o famoso santo de casa não faz milagre, faz sim, né? Tu tem que mostrar o que o outro tem que fazer, executando no teu negócio também, né? Isso aí. E a gente é jovem, né? A gente tem 1 aninho e pouquinho agora. Então, nossos números não são alarmantes, né? Não são, crescer 10% não é... pega uma empresa que está há 10 anos no mercado, crescer 10%, 15% é bastante, né? De um trimestre para o outro. Então, a gente tem essa folguinha, né? A gente consegue aí ter um crescimento um pouco maior justamente porque a gente está começando agora. Mas a gente leva muito a sério o negócio. A gente respeita as pessoas, mas a gente leva a sério o negócio. E às vezes é por isso que as empresas não têm tanto resultado. Elas respeitam as pessoas, mas elas não levam a sério o próprio negócio. Ou elas levam tão a sério os próprios negócios que elas não respeitam as pessoas. Então tem que ter um pouco desse equilíbrio aí também. Porque senão ninguém aguenta, né, gente? Trabalhar num ambiente onde você é pressionado e você precisa alcançar a torto e direito a meta, independente do que aconteça, sem suporte nenhum, tô fora. Não dá. E o contrário pode acontecer. Sim. Pode ser que você esteja recebendo todo o suporte, só que não tem um processo claro definido para você entregar. Você não entrega e nem é cobrado. Ou seja, a competência do gestor, o quanto ele leva a sério o próprio negócio, não existe. E não é por mal, mas é porque ele não se tocou que se ele não tiver um processo claro definido, talvez a gente cresça, talvez a gente não cresça, talvez a gente vá, talvez a gente não vá. E no final das contas, foi um ano bom, foi um ano bacana, a gente não perdeu nenhum cliente, foi um ano bom. Empatou. Tá tudo bem, se isso é a tua meta, tudo bem. Sim. Mas a gente não é assim. A gente é específico. Se for algo consciente, tá tudo certo, né? Mas se for inconsciente, deixa a maré levar, né? É isso aí. Tem que ser comprometido com o próprio resultado, né? Dando sequência ao estilo Marília Gabriela. É Marília, né? Gabriela. É. Teu dia a dia, Ted. É bem Marília, Gabriela.
Inclusive as mãos, assim. Então, gente, faltou o óculos, né? Pra colocar em cima da mesa, na testa. Cara, a tua rotina, assim, do dia, enquanto agência, enquanto vida pessoal, né, no particular, ali nas perguntas que a gente fez, né, mandou pra ti no WhatsApp, tu disse que é um esportista. Falei, sim, falei. Jogador de vôlei, né? A gente joga vôlei. Se não fosse publicitário, seria o quê? Jogador de vôlei. Não, mentira, não sei. Altura tem, né, cara? Tu é alto? Eu gosto de jogar vôlei, mas eu sou amador, né? Óbvio. A gente joga lá toda semana. Ontem a gente, inclusive, ganhou de 4-1. Hoje eu posso falar. A gente jogou bem ontem. Eu gosto de jogar vôlei. Minha 4 rotina... a 1? Como assim, cara? 4 sets a 1. Não, vocês não jogam 3 sets ali. Melhor de... Não, Diga, até que tenha o tempo da ordem, né? Vôlei é honra, não é ponto. O cara que perdeu 3, ele quer perder 3-2, não 3-1. Mas ele perdeu 4-1, vou fazer o quê? Cara, fora da vida profissional, eu aprendi no último ano a me relacionar de novo com as pessoas. Eu trabalhei tanto no passado e tão exclusivamente dedicado ao trabalho que não me fez bem sinceramente falando. E eu acho que eu deixo um alerta. As pessoas me diziam assim, eu acho que você trabalha demais. Eu dizia, não concordo, mas hoje eu concordo. Eu acredito que, de fato, eu me dediquei tão exclusivamente ao trabalho que eu deixei de trazer equilíbrio para outras áreas da vida. A gente tem outras coisas que nos mantêm estável. É como se fosse um malabarismo. Você tem 5, 6 bolinhas, todas precisam permanecer no ar, senão daqui a pouco alguma ou duas vão cair. E quando uma ou duas caem, a gente experimenta a sensação de falta. Pode vir em formato de depressão, pode vir em formato de tristeza, pode vir em formato de ausência de autocuidado, né? A gente sempre se submeter ao que os outros exigem da gente e não se posicionar. Pode vir de várias formas. E, para mim, eu acabei trabalhando tanto nos últimos anos que eu acabei me esquecendo de mim, da minha vida social. Então, eu reaprendi no último ano, através de um processo terapêutico, a me dar valor, a me conhecer, a entender o que eu gosto, o que eu não gosto, a entender se o vôlei para mim é importante ou se ele não é, a me relacionar de verdade. E foi muito bom. Eu digo hoje assim, todo mundo deveria fazer terapia, porque ela ajuda a gente a entender um monte de coisa. E para mim foi crucial para eu chegar hoje aqui e dizer, olha, a minha vida não é só trabalho. Eu consigo fazer outras coisas fora dela. A minha família hoje é importante para mim. Eu consigo tempo de qualidade para minha família. A gente brincava antes, a gente tem que conversar sobre outras coisas no tempo de qualidade. Porque não adianta a gente encaixar meia horinha. Hoje minha família é importante. Meus amigos, eles conseguem ser importantes dentro da minha rotina. O que eu mais ouvia era, eu não vou te convidar porque você é muito ocupado. Aquilo me doía. Aquilo era tipo uma faca no meu peito. Quando alguém dizia assim, eu não te convido porque eu sei que você é muito corrido. Eu me dizia, cara, mas eu não sou mais importante que você. Por que você está achando que eu não posso participar da tua vida e nem me convida para participar da tua vida simplesmente porque eu tenho uma outra coisa que eu tenho que fazer? Só que aí, quando ele me convidava, eu não podia. Aí eu dizia, putz, ele tem razão. E aí a gente começa a prestar atenção nisso. Então, hoje eu consigo trazer esse equilíbrio para o meu dia a dia através de vigiar. Vigia, cara. Tá trabalhando? Muito. Legal. É uma semana ou é um ano? Entendeu? Esse um ano, você tem ciência de como você vai terminar esse ano, que você vai estar num nível de estresse absurdo, que talvez você não esteja emocionalmente bem, então você vai se cuidar durante esse ano, que você vai trabalhar pra caramba, você vai fazer um acompanhamento psicológico durante esse ano que você vai trabalhar pra caramba, ou você vai ferrar o seu cérebro. Então o trabalho ele é muito bom, só que o trabalho em demasia, ele é péssimo. Então hoje eu consigo equilibrar. A gente precisa ter esse cuidado. Então eu até vou deixar como indicação. Vigia. Entenda qual que é o teu limite, até onde você vai de uma forma saudável. Passou daí, meu amigo, nada vale a pena. Nada vale a pena. Então, você tem que se cuidar. Isso foi muito da autodisciplina também, né? Você tem que ter disciplina para tudo, né? Autoconhecimento e disciplina. Você saber qual que é o teu limite, né? E busca de profissional, né? A gente já conversou com alguns psicólogos aqui e é legal ouvir o psicólogo dizendo, faça terapia e tal, né? Mas ouvir não do profissional da área e da pessoa que está se beneficiando disso também é mais legal ainda. Mas é uma coisa engraçada, porque enquanto você não faz, você não entende. Você chega lá no consultório e diz assim, o que você trouxe aqui? Você diz, eu não sei. Eu vou te contar algumas coisas aí que estão me incomodando e isso me ajuda a entender. E daqui a pouco você começa a perceber algumas faltas que você teve dentro da tua trajetória e você percebe que essas faltas definem as tuas atitudes hoje.
vou dizer, faltas, alguma situação traumática ou alguma percepção, alguma leitura de mundo que não é você, foi alguém que colocou na tua cabeça, e você começa a trabalhar isso, você começa a ressignificar. Eu digo assim, você começa a prestar atenção na vida, porque isso que o processo terapêutico faz, ele te tira do automático. E no teu automático, geralmente, estão algumas atitudes, algumas formas de pensar que elas não te privilegiam. Você está sempre servindo, só que você serve demais. Você está sempre se sujeitando, mas se sujeita demais. E você não encontra valor em você mesmo, às vezes. E o processo terapêutico, ele te traz para a tona, ele te traz por hoje, ele te mostra o passado e ele te enxerga junto no futuro. Só que ele te coloca em primeiro lugar. Isso faz com que você consiga ser muito mais feliz, porque você presta atenção nas coisas que estão acontecendo. E aí você aprende a dizer não, você aprende a dar valor para quem tem que dar, você aprende a parar de justificar coisa que você sabe que isso aqui é uma desculpinha que você está dando. Só que é muito particular, cara. Como é que eu vou te dizer assim, faz por causa disso? Não sei porque que você deve fazer. Descubra, vai lá e faça um mês e descubra se fez sentido, se não fez, para. Né? Sim. Mas para mim foi bom. Massa. Legal, muito bem. Eu acho que com essa parte final aí, das particularidades do TED, de como você fez essas mudanças nos últimos anos, né, da tua vida profissional, pessoal, acho que é a deixa, né, pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo. O primeiro bate-papo com o TED no Fala Mais. Uhul. O primeiro, né? Então, quer dizer que teremos outros. Tem que trabalhar, então, para trazer novidade. Né? Certamente teremos. Isso a gente está falando para todos os convidados que vieram ao longo dessa temporada e da primeira lá, né, quando começou o podcast. E nenhum foi repetido ainda. Ainda né? não. Ainda não. Mas muitos voltarão aqui, né? E não é demagogia, não. A gente não fala por ser demagogo, não. Isso vai acontecer de fato. Com certeza. Por enquanto é um episódio por semana, né? Então, pra gente continuar recebendo novas pessoas, né? E até que o formato, ele meio que é esse, né? A gente conversar e conhecer inicialmente a pessoa. Inclusive, tem alguns que a gente eu, o Jonathan, particularmente, não conhecemos. E esses papos também são legais, né? Porque você tá desbravando ali o desconhecido. Mas trazer as pessoas próximas da gente também é legal conversar. E nos papos futuros, aí sim, falar sobre outros temas específicos e tal, né? Claro, não, com certeza. Eu acho muito bacana. Sempre vou estar disponível para participar. E é legal de participar que você vê o quanto dá trabalho. Você começa a valorizar mais também, né? Você começa a assistir com mais atenção as coisas. Mas legal, parabéns aí pela iniciativa de vocês, Jonathan também, né? E vim conhecer o negócio de vocês, os negócios de vocês também, né? Fiquei bem feliz, assim, acho que é muito massa, eu sou curioso. Acho que as pessoas não entendem o trabalho que as coisas dão até visitar a empresa, né? E o Jeff também, fizemos faculdade junto, somos muito amigos, mas aprendi a cada vez mais admirar de forma profissional, porque eu converso com o Jeff, eu vejo o quanto tem gana de fazer acontecer, né? Ele vem lá, ele conversa com a gente, eu dou uma palavra que eu acho que é necessária para o negócio, ou uma ideia, ele pega aquilo, já desdobra em um monte de coisa, ele continua a conversa, eu digo, caramba, se todo mundo pensasse o negócio com essa vontade, a gente tinha um monte de empresa avançando cada vez mais, né? Então, eu digo assim, eu me inspiro muito pela gana que vocês têm pelo negócio, isso é muito legal. E o podcast não é diferente, porque eu acredito que manter uma frequência semanal de podcast dá trabalho. Trabalhoso. Dá serviço, né? Porque a gente tem que, primeiro, identificar as pessoas que têm algum conteúdo para trazer aqui para a nossa audiência. Né? Todo mundo tem história, mas que seja papo bacana. Que seja legal, que tenha uma história profissional também bacana, né? Que agregue valor, assim, para que as pessoas parem e ouçam, marketing, né? Então, muitos empresários que estão acompanhando ali vão extrair boas ideias, né? Para suas empresas, né? Sim. E assim vai para outros papos também, né? E eu sempre falo, né? Eu assisto o podcast 3 vezes, cara. Tô assistindo agora ao vivo, aí depois eu assisto editando o programa, que
pra quem não sabe, é editado, né? Mas a gente não tira nada e não coloca nenhuma palavra na tua boca. Nem com esse negócio de AI, inteligência artificial. Não, por enquanto ainda não. Tá e bom. depois eu assisto na TV lá em casa, cara, à noite, na quinta-noite. Que legal. Mas, cara, obrigado pelas tuas palavras, né? Obrigado pela tua vinda, né? E a gente também agradece a galera que ficou aí acompanhando o nosso conteúdo. E Só antes, uma última questão aqui, até nem é uma questão, mas assim, para ficar tudo bem claro também, o TED hoje no dia da gravação, hoje né? no passado. Não no dia da exibição, Hoje, vocês ontem, que estão assistindo aqui nesse momento. O TED tem uma palestra ainda na CDL, né? Um workshop. Você trabalha também com essa área de levar conhecimento para público, para plateias em si? Eu não sou palestrante oficial real, né? @TedLino_oficial. Eu gosto de me comunicar, eu tenho facilidade. Então, às vezes, quando o cliente precisa, a gente leva alguma palestra. Já vendi palestra, né? Mas não é o meu negócio, vamos dizer assim. Talvez seja no futuro, talvez seja. Mas sempre que a gente percebe que a gente tem alguma coisa que seria importante que aquele cara soubesse, a gente se disponibiliza em entregar. Dentro de uma rotina, né? Então, hoje, por exemplo, a gente aceitou estar aqui porque, primeiro, eu amo o que a gente vai falar. Segundo, é um convite do Jeff, então não tem como dizer não. E outra coisa que quem está organizando o evento são instituições bem sérias, né? Então, a gente, com certeza, né, se disponibilizou em estar aqui e fazer acontecer também. E é muito legal. E também trazer o nome da joia, né? De certa forma, que é onde a gente aposta e colhe, né? A gente planta e colhe tudo aquilo que a gente tem da nossa vida profissional. Então, também é legal. Então, são vários motivos para estar aqui e estar compartilhando conhecimento com a galera. Isso, e isso é o mais legal, cara. Dentre as tantas coisas legais, é uma das mais legais, porque você compartilhar o que você sabe com outras pessoas, e esse é até um dos objetivos do próprio Fala Mais, né? Quando o Jonathan comentou ali da gente identificar quem vai trazer aqui. É simplesmente para contar a história? Toda história tem algo que a gente consegue tirar proveito, mas quando a história ela é mais profunda, com mais conteúdo, como foi o caso agora de trazer assuntos mais pontuais, assim, de conhecimento mesmo, cara, a gente ter a oportunidade da pessoa sentar aqui e conversar com a gente, compartilhar as ideias, isso aí é... A gente aprende, eu digo, nós dois aqui, e o público que está em casa assistindo aprende também, né? Todo mundo aprende. Então, é uma troca de ideias, assim, que é muito saudável, né? Para nossa evolução, tanto pessoal quanto profissional. Inclusive, o pessoal que assistiu até agora no final, depois manda um e-mail pra gente e a gente manda o certificado do Fala Mais aí do curso. 1h30 de intensivo. Ted, cara, obrigado, tá? E a gente continua hoje o nosso dia, né? Vai a noite adentro. E vocês também, obrigado por terem acompanhado. A gente também agradece as nossas marcas parceiras do Fala Mais, né? Lojas Quero, Scope Valqueira do Sul, Mercado Marini, Salve Resultados Digitais, Vinícola Maier e o Embutido Serrano. E a gente se vê na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Valeu, gente. Até mais. Até.